E aí eu já vou te antecipar que, seguindo essa lógica, tem outro banco que daqui a um tempo, 2, 3, 4, 5 meses aí, pode ser que esse banco também passe por algum problema. Tá, doutor, se Master estava com Basileia, ok. Lucro, ok. Mas tem outras duas coisas que eu preciso olhar. Beleza? E aí, vamos olhar o Nubank. Aí eu vou fazer uma observação sobre o C6 Bank. Por quê? Eu não vou olhar o que está acontecendo hoje, eu vou olhar o que vem acontecendo. Isso que vem acontecendo vai me dar um histórico melhor sobre aquele banco que eu vou dizer, será que esse banco pode falir ou não pode falir? É isso que eu preciso olhar. Então, aí aqui vem o detalhe, o sinal de um banco que já apresenta algumas questões que você precisa ficar de olho. Que banco é esse? Preste sua atenção. Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Infelizmente começou um medo frenético aí, onde as pessoas estão achando que os bancos digitais podem quebrar e com isso elas estão retirando o dinheiro dos bancos digitais e transferindo para os bancos tradicionais. Uma pessoa que, por exemplo, já sacou, resgatou ali 30 mil que ela tinha em um banco digital e já disse que transferiu para um banco tradicional. Esse medo está acontecendo porque as pessoas estão com medo de um colapso no sistema bancário, no sistema financeiro do Brasil. Depois que teve a liquidação do Master, depois que teve a liquidação do Rio, estão se perguntando, será que o Nubank, será que o Banco Inter, será que o C6 Bank, PicPay, será que o Recarga Pay, será que o BMG, será que esses bancos também vão quebrar? E aí eu já peço que você deixe nos comentários qual banco digital você utiliza. E se você, além do banco digital, também tem um banco tradicional, o Banco Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, ou se você é alguém adepto somente ao banco digital. Um conselho meu, não coloque tudo somente no banco digital. Tenha um banco digital, sim, mas também tenha um banco tradicional. E aí, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você 5 análises que você tem que fazer do seu banco. São análises simples, que você não precisa entrar em sistemas complexos, só para saber se o seu banco está um banco saudável e seguro. Agora, uma ressalva bem rapidinho. Como eu tenho ouvido muitas pessoas chegando até mim perguntando se o banco vai falir ou não e como é que eu vejo isso, parece que eu tenho percebido que isso é uma fagulha, um pedacinho do sentimento, talvez, do que aconteceu na época de Collor. É bem diferente, mas o sentimento de medo talvez se manifeste ali próximo. Para você que não sabe, na época de Fernando Collor, ele foi lá e confiscou o dinheiro que estava na poupança das pessoas. E não foi no banco digital, não, foi em todos os bancos. Caixa Econômica, Itaú, Banco do... onde tivesse dinheiro. A pessoa só conseguia sacar até 50 mil, parece que cruzados na época. Se tivesse mais do que isso, era do governo. E aí o governo depois devolveria e muita gente ficou sem ter dinheiro devolvido. Então, esse sentimento de medo que tiveram naquela época, essa correria, talvez eu tenha percebido que essa correria está começando. Não é que é igual, por favor, é totalmente diferente, beleza? Nem chega nem perto do que aconteceu lá na época. Imagina, o cara que tinha, sei lá, 180 mil cruzeiros ou cruzados, não lembro qual era a moeda da época, e ele acorda que o governo disse, não, só 50 é teu, os outros 130 é nosso e a gente devolve depois. É um empréstimo compulsório, porque você vai emprestar o seu dinheiro que você não quer emprestar. E a galera começou agora a correr. Não, vou tirar meu dinheiro do Nubank, vou tirar... Calma. Essa corrida sim, pode causar um colapso para a gente. De fato, essa corrida, essa forma de todo mundo querer sacar dinheiro, isso pode trazer um certo transtorno financeiro aí, um colapso financeiro, com certeza. Então, por isso, eu vou te compartilhar o que você tem que aprender aqui a analisar do seu banco. O que eu tenho percebido é que muitos influenciadores têm falado somente de um índice, chamado Índice de Basileia. O índice, só que, gente, isso aqui por si só não quer dizer se o seu banco é saudável ou não. Aí fala assim, o Banco Central diz que o índice de Basileia precisa ser no mínimo 11% para que o banco seja um banco bom, um banco saudável, um banco seguro. Não é só isso não, gente. Se você constar o índice de Basileia do seu banco aí, você vai ver que pode estar 14, pode estar 15, pode estar 11, pode estar 12. Beleza, isso quer dizer que é saudável? Não, tem outras coisas. Para você que não sabe, o índice de Basileia, ele vai determinar a relação entre o capital próprio do banco e o capital de terceiros. Ou seja,
O banco, ele vive de empréstimos. Então, a cada R$ 100 que ele empresta, por exemplo, ele precisa ter R$ 11 de capital próprio. É isso que o Banco Central determina, no mínimo 11%. Aí, o pessoal fala assim, por exemplo, o Nubank. O Nubank, o índice de Basileia do Nubank é de 15,8. 15,8 é o índice de Basileia do Nubank, isso de 2024, a última informação. Beleza? Setembro de 2024. E aí você fala assim, então o Nubank está bem. Só isso que eu tenho que olhar? Não. Por quê? O Banco Master, que foi liquidado, olha o índice de Basileia dele, era 11,5. Ou seja, ele está dentro do limite ali que o Banco Central entende como um limite seguro para aquele banco. Era 11,5 o índice de Basileia dele. E se você olhar o Banco Master, olha só, 2020, lucro de 70 milhões, 2021, lucro de 137 milhões, 2022, lucro de 210 milhões, 2023, lucro de 531 milhões, olha o lucro dele, praticamente só dobrando de lucro. Em 2024, 433 milhões parcial, ou seja, o banco estava com o índice de Basileia bom e o banco estava também com um lucro um lucro excelente. E aí, então, se eu fosse olhar só isso, eu diria, é um banco seguro. Não. Tem FGC? Tem, mas não era seguro, porque tem outras coisas que eu preciso olhar também. Então vamos lá, o primeiro índice de Basileia. Aí você pode colocar índice de Basileia e o do seu banco aí. Por exemplo, aí nós vamos ver o WIL. Gente, o WIL é um caso interessante. Preste sua atenção, seus cabeçudinhos. O Banco Master, o Will Bank fazia parte do conglomerado do Banco Master. Logo, se aconteceu algo com o Banco Master, é bem provável que alguma coisa interfira também no Will Bank. Então, quando você ouviu que aconteceu algo com o Banco Master, meu filho saía do Will Bank, mas não, a galera não saiu, ficou lá no Will Bank. E aí eu já vou te antecipar que, seguindo essa lógica, tem outro banco que daqui a um tempo, 2, 3, 4, 5 meses aí, pode ser que esse banco também passe por algum problema. Pode ser, não é uma certeza. Por quê? Porque o banco também está envolvido com essa situação aí que aconteceu do Banco Master. Então, vamos ter cautela, beleza? Muita cautela. Então, vindo aqui para o índice de Basileia. Para você ter ideia, o Nubank tem 15,8. O Itaú tem índice de Basileia de 17,4. Enquanto o C6 Bank tem índice de Basileia de 12,8. Aí eu vou fazer uma observação sobre o C6 Bank. Por quê? Eu não vou olhar o que está acontecendo hoje, eu vou olhar o que vem acontecendo. Isso que vem acontecendo vai me dar um histórico melhor sobre aquele banco que eu vou dizer, será que esse banco pode falir ou não pode falir? É isso que eu preciso olhar. Então, eu olhei aqui o índice de Basileia do Nubank, do Master, do Itaú, do C6 Bank. Gente, vamos olhar o índice de Basileia do WIL. O índice de Basileia do WIL, gente, era sabe quanto? O índice de Basileia do WIL era menos 5,3 em setembro de 2024. Ou seja, o Will Bank, gente, estava com índice negativo. Ou seja, aquilo que ele emprestava, ele nem tinha capital próprio para honrar com aquilo. Tu imagina, tu empresta dinheiro para uma pessoa, aí tu tem que pagar uma conta tua, beleza? Só que essa pessoa não te pagou. E aí tu vai dizer assim, e agora? Como é que eu vou pagar a minha conta? Vou pagar a conta de água, de luz, se a pessoa que estava me devendo não me pagou? Ou seja, o Will Bank dependia que as pessoas pagassem ela para que ela pudesse honrar com os compromissos dela, porque ela não tinha capital próprio, ela não tinha dinheiro. Então, se tu vai prestar dinheiro para alguém, tu precisa ter uma reserva, caso aquela pessoa não te pague, tu honre com teus compromissos. Foi o que aconteceu com o Will Bank, ele não tinha nem essa parcelinha. E detalhe, olha só, em 2020 ele teve lucro de 4,9 milhões, 2021 prejuízo de 13, 2022 prejuízo de 118, 2023 prejuízo de 241. Aí em 2024 ele vem, você percebe que o prejuízo dele vai só, tipo, o prejuízo dele de 2021 para 2022 foi 10 vezes praticamente. E aí para 2023 ele duplica. E aí para 2024 ele aparece com lucro. O que foi que aconteceu aqui em 2024?
Então eu preciso olhar todo esse contexto. Então eu preciso olhar o que também? Lucro do banco. Vamos olhar, por exemplo, aqui o Willbank, você já viu, né? O Master, perdão. O Master, ele só teve lucro. Então, ó, Master, lucro ok. Basileia, ok. Tá, doutor, se Master estava com Basileia, ok. Lucro ok, mas tem outras duas coisas que eu preciso olhar. Beleza? E aí, vamos olhar o Nubank. O Nubank, você percebe que ele já começa em 2020 tendo prejuízo de 230, 2021 prejuízo de 153, aí 2022 o lucro de 1,1 bilhão, 2023 4,7 bilhões, 2024 6,6 bilhões. O lucro do banco começa a aumentar gradativamente. Lucro ok, mas ainda preciso olhar outra coisa, beleza? Aí nós vamos olhar, por exemplo, o C6 Bank. O C6 Bank, ele teve, ó, 2020, prejuízo de 600, 2021, prejuízo de 700, 2022, prejuízo de 2,4 bilhões, 2023, prejuízo de 859 milhões. Aí ele vem com um lucro estrondoso de 1,8 bilhão. A pergunta é, qual foi a operação que fez o C6 Bank sair de prejuízo, que estava ali crescente o prejuízo dele, né? Depois teve uma queda de 2,4 bilhões para 859, o que fez ele teve um lucro de 1,8 bilhão. Aí nós vamos olhar, beleza? Então, olhe índice de Basileia, mas olhe também o lucro, certo? Essas duas coisas. E aí você também precisa olhar o rate do banco. Esse rate é a nota que os bancos recebem para dizer se eles vão honrar com os seus compromissos ou não. Aí aqui vem o detalhe, o sinal de um banco que já apresenta algumas questões que você precisa ficar de olho. Que banco é esse? Preste sua atenção. O banco BRB, ele tem um índice de Basileia de quanto? De 13,4. 13,4 é o índice de Basileia do Banco BRB. Ah, só voltando aqui para o C6 Bank. O C6 Bank tem um índice de Basileia de 12,8. Só que se a gente olhar o histórico do C6 Bank, gente, ele é assim, ó. Ele começou com um índice de Basileia de 17,3. Era um índice bom. Aí, em dezembro de 2022, caiu para 15. Aí, em março de 2023, caiu para 11,9. Em junho, 11,4. Em setembro, 11,7 deu uma subida. Dezembro, subiu para 12,1. Março, 12,8. Junho, 12,9. E setembro de 2024, caiu para 12,8. Então, ele vem com o índice dele ali sempre, se comparado com 2022, é o índice que caiu bastante. Beleza? E aí, o que acontece com o BRB? Lembra que eu falei para você olhar o histórico? O BRB está com índice de Basileia de 13,4. Só que o BRB, gente, quando lá em 2020, por exemplo, o índice de Basileia dele era praticamente 15. Ou seja, significa dizer que houve uma queda no índice de Basileia do BRB. Além disso, vamos olhar o lucro do BRB. 2020, 484 milhões. 2021, 668 milhões. 2022, caiu para 339. 2023, caiu para 209. 2024, caiu para 56 milhões o lucro parcial de 2024. Ou seja, historicamente, o BRB vem diminuindo o seu lucro. O que está acontecendo? Aí nós vamos ver. E então, o BRB caiu o índice de Basileia, caiu. O BRB caiu o lucro do BRB. E o BRB também caiu o rate, ou seja, a nota que ele recebe para dizer se ele é um banco que vai conseguir honrar com seus compromissos no futuro. Como é que está essa nota dele? É igual você, a nota do Serasa ali, beleza? Ah, quanto maior a sua pontuação, melhor. Então, o BRB teve uma queda. E por que teve essa queda? Porque, gente, olha só, você precisa também acompanhar o que está acontecendo ligado ou interligado com aquele banco. O BRB, de certa maneira, se entrelaçou um pouco com o Banco Master. Como o Banco Master foi liquidado e boa parte da carteira do BRB estava aqui, acontece que, querendo ou não, o BRB fica
ligado ao Master. E aí começa a criar um sinal de alerta. O Master, por sua vez, tinha o Will Bank como parte do seu conglomerado. O Will Bank já foi de arrasta, né? Já foi liquidado. Então, o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar o que o sócio, as notícias estão falando daquele banco, certo? E eu preciso também acompanhar se tem alguma coisa ligada à fraude relacionada àquele banco. O Banco Master estava ali, o BRB está aqui, nesse balagudaio todo. O Will Bank, querendo ou não, estava aqui também. Então quem é o sócio daquele banco? O que estão falando, o que esse sócio anda fazendo? Por exemplo, o PicPay. O PicPay, quem é o sócio, quem é o dono do PicPay? Aí você vai ver quem é o dono do PicPay. Onde é que ele estava hoje? Aí eu preciso olhar o que está sendo feito com aquele banco. Para dizer assim, beleza, é um banco que tem projeção futura ou não. Então assim, resumindo tudo. Não olhe só o índice de Basileia, não olhe só o lucro. Você precisa olhar o que está acontecendo com aquele banco. Então, se eu tivesse que te dar um conselho... por exemplo, o C6 Bank. O C6 Bank foi um banco aí que fez muito empréstimos consignado aí para os aposentados. E aí, se não me falha a memória, foi convocado o dono do banco, o CEO do banco, para participar da CPMI lá do INSS. Não sei se isso procedeu, se foi, se não foi, mas está ali. Então, todas essas ações, elas interferem no banco. Querendo ou não, gente, interfere. Então, olhe índice de Basileia, olhe lucro, olhe rate e olhe se tem alguma coisa de fraude ligada àquele banco. Então é isso, não precisa vocês saírem correndo atrás do dinheiro do banco digital. Tem o banco digital, mas tenha um banco também tradicional, beleza? Não precisa sair correndo, gente. O Nubank não vai falir amanhã, o Banco Inter não vai falir. Quando houver alguma situação, você vai acompanhando o movimento daquele banco, vai acompanhando isso aqui, ó. Acompanhe, chega assim, opa, chegou a hora de eu sair daqui porque já está um negócio estranho. O Will Bank era conglomerado do Master, então já era para sair. Querendo ou não, o BRB está entrelaçado aqui. Já liga um sinal de alerta. Para depois não dizer assim, eu não sabia que nada poderia acontecer. Isso é até arriscado a dizer isso, mas já liga o sinal de alerta, porque querendo ou não, o BRB vai sofrer com as consequências do Banco Master. Então é isso, um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.